Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Estamos dando início a mais uma live, né, da Escola Bíblica, mais um ao vivo da Escola Bíblica, para falar o bom português, né? E então vamos dar início então a essa Escola Bíblica, em nome de Jesus, o modelo do Deus Trino, né? O texto base, João 17, verso 22. Jesus fala assim na sua oração: Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Este é o texto base da escola bíblica, né? Vamos então pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, nesse momento nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, ligados, Senhor, em um só corpo, pelo Espírito Santo. Venha nos iluminar, venha nos instruir, Senhor, venha nos fortificar, fortalecer a nossa vida e, Senhor, e nos consertar. Assim nós aprendemos a viver melhor para glorificar o Teu nome, como foi o propósito que Jesus falou aqui. Amém. Então vamos lá, irmãos, lição 4, o modelo do Deus Trino, né? Como eu já lhe falei, o texto base, Jesus falando, na minha versão, diz assim: Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que seja um, como nós somos, né? Jesus falando assim como ele e o Pai eram um, ele queria que os discípulos, o seu corpo, o seu povo, aqueles que seguissem a Jesus, fossem também um. Então, qual que é o objetivo da lição? Mostrar como a Trindade é um modelo para a vida comunitária cristã, considerando suas implicações práticas para o contexto da igreja. Então, os irmãos já devem ter notado que o objetivo aqui nesta manhã, nessa lição número 4, é trabalhar a Trindade, mas não vamos estar defendendo um tratado teológico da Trindade, né? Nós vamos estar trabalhando com ela dentro do contexto da unidade cristã. Da unidade. Então lá é um modelo supremo de unidade e diversidade. A Trindade é um modelo supremo de unidade e diversidade, de cooperação, de respeito, né, de dignidade e sem desacordo. Então, os cristãos, nós como cristãos, devemos trabalhar da mesma maneira. Então nós vamos aqui, falando da questão da unidade. Então, vamos começar então a trabalhar as questões, porque vai estar relacionando a questão dessa unidade cristã. Então, vamos lá, a primeira parte da questão, assim, na eternidade, né? Na eternidade, Deus estava só? Deus estava só lá no princípio, né? É uma pergunta que desde criança o pessoal fala: e antes da criação? E antes de Deus criar, né? E antes de Deus. Então, só Deus é eterno. Isso é uma verdade bíblica revelada, uma verdade, né? Só Deus é eterno. Então, antes da criação, Deus estava só, né? Deus estava só. Eu estou fazendo uma pergunta e uma afirmação. Porque tudo que existe, né, no mundo material, só para a parte didática, no mundo material, no mundo espiritual, até os anjos, né? Existia uma época em que não existia anjos. Não existia nada criado. Tudo isso foi criado por Deus. Mas não existia uma época em que Deus não existia, né? Porque Deus está na eternidade. Então, Deus estava só, né? Conquanto, né, a lição trabalha aqui, nós não podemos, dentro da nossa limitação, explicar totalmente Deus. Então, a própria Trindade é um mistério, né? Nós aceitamos pela fé, nós vimos, verificamos argumentos bíblicos, né? De como a natureza divina, as três pessoas da Trindade se revelam, e a melhor explicação foi essa, né? Mas nós só conseguimos mostrar alguma coisa de Deus. Então vamos ver assim, na eternidade Deus estava só? Como é que Deus se revelou? Então, lá, quem que era Deus? Lá em João, 1 João 4, primeira carta do apóstolo João, não é no Evangelho de João, na primeira carta do apóstolo João, lá no final da Bíblia, né? No capítulo 4, verso 8, ele diz:
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui está falando o quê? Da natureza de Deus. Deus é amor, tá certo? Deus é amor. E João 17, o Evangelho de João 17, verso 3, Jesus fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo quem enviaste. Tá? Um Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, e Deus é amor. Aí qual que é o problema aqui de falar que se Deus é amor e Deus estava sozinho? Porque não existe amor, né? Amor, a pessoa não consegue expressar amor se estiver sozinho. O amor só existe onde há companhia. Então, na introdução da lição aqui, para já tratar essa questão aqui, diz assim, Deus é amor. É o que o apóstolo Paulo, o apóstolo João afirma. Nessa definição bem curta de Deus, né? Deus é amor. Então o amor só é possível se existe outra pessoa a quem se possa amar. Consequentemente, né, assim nós podemos supor que se Deus fosse apenas uma pessoa, não poderia ser amor. Pois na eternidade, antes de criar tudo que existia, ele estaria só. Então Deus não seria amor antes da criação. Né? Não teria, o amor exige relacionamento, né? Exige apontado para um outro, né? Para outra pessoa. Então, e a Bíblia ensina aqui, a Escritura ensina que na eternidade, antes da eternidade, Deus já existia, né? Que na eternidade, antes que fosse criado qualquer criatura, Deus já existia. E havia amor e comunhão entre as pessoas da Trindade. Assim Deus nunca esteve só, como diz lá João 17, verso 22. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que seja um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então o pai, no princípio, né, antes de todas as coisas, né, já amava o filho. Né? Por isso que fala assim, Deus é amor. As três pessoas da Trindade se amam, né? Se amam, vivem em comunhão, expressam seu amor um para com os outros. Aí nós vamos, aqui é só para trabalhar a questão de que antes de todas as coisas criadas, Deus amava. Deus amava porque eram três pessoas unidas na Trindade, no ser de Deus, né? No ser de Deus. Isso é que nós podemos falar sobre aquilo que Deus revelou para nós. Aqui é só para dar a base fundamentar da unidade em amor das três pessoas da Trindade, para depois nós trabalharmos em cima desse fundamento outras verdades revelada por Deus sobre a pessoa da Trindade, que será o exemplo para nós, tá? Na segunda questão, né, aqui na questão, nós vamos falar sobre os três modos como a Escritura mostra a igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pense bem na sua mente, irmãos, coloque assim na base que nós estamos trabalhando sobre unidade cristã, sobre como é que três pessoas podem se cooperar de forma igualitária, né, na eternidade. E ser um modelo para nós aqui na nossa vida presente e futura nós vivemos também. Então, quais são os três modos pelos quais as Escrituras mostram a igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Né? Qual é isso? Né? E sobre isso nós poderíamos estar em presente, mas qual que é o versículo da Bíblia, né, que mais chamaria a nossa atenção? Eu vou ler alguns versículos aqui, aí a irmã marca aí qual era o versículo que mais chamará a tua atenção. Então, além é um mistério muito grande, mas vamos tentar dentro das revelações, daquilo que Deus revelou a nós através das Escrituras, tentar compreender um pouquinho. Nós nunca vamos esgotar o assunto ou chegar ao ápice, né? Pensar que eu entendi tudo.
Não vai entender, tá? Então, a primeira parte aqui vai ser sobre um modelo de igualdade. Já fica pensando aí, irmãos, em relação ao seu irmão, à sua irmã, em relação uns aos outros, se nós não devemos seguir esse exemplo de igualdade, né? A igualdade. Então, aqui, quais são os três motivos, os três modos pelos quais a Escritura mostra igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Quais são os três, né? A Trindade significa unidade de três, né? Vamos lá. Deus é trino, né? Deus é trino. E três pessoas diferentes que compartilham um único ser divino. E quais são as três madeiras, né? Primeiro, assim, as três pessoas, elas são iguais em dignidade. Né? Seguindo já o modelo. O primeiro modo, né, que mostra a igualdade, que eles são iguais em dignidade. O que é dignidade? Né? Importância. Nós vamos falar em importância, né? Eles compartilham o mesmo título de Senhor. Né? Em hebraico, a palavra Yahvé é o nome de Deus, e em grego é o Kyrios, Senhor, né? Então nós vamos ver alguns versículos aqui que vai falar sobre a igualdade dos três, né? No Novo Testamento, Jesus é identificado como Senhor, mostrando sua igualdade com o Pai. Então, Romanos 10, 9 diz assim. Vamos aqui, rapidamente achar. Romanos 10, 9. É um assunto complexo, né, irmãos? E exige mais tempo, mas mesmo assim vamos tentar ser sucinto nisso aqui, tá? 10, 9, diz assim. Porque a palavra da promessa é essa. Por tempo voltarei. Deixa eu ver se é isso mesmo, irmãos. Aqui, 10, 9. Estou lendo 9, 9. Tá aqui, vamos lá. E se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, na pregação do Evangelho, Romanos 10, 9, diz assim, se você confessar que Jesus é o Senhor, então Jesus é o Senhor, não é só Deus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Lá como em Hebreus, como em Salmos, e sempre a mesma categoria, a mesma dignidade do Senhor. E também, em Hebreus 10, 15, vai falar da dignidade do Espírito Santo, onde o Espírito Santo também vai ser chamado de Senhor. Hebreus 10, 15. Diz assim, disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, essa é a minha aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei em sua mente, né? Aqui estava levando o Espírito Santo na categoria de Senhor, dignidade, do mesma dignidade, e acrescenta, também de todos os seus pecados, as suas iniquidades, jamais me lembrarei. Testemunho também o Espírito Santo como Senhor. Então, tem a mesma dignidade. Então, a primeira parte aqui, o primeiro modo é o modo de dignidade. Os três têm a mesma dignidade. Não existe um maior, um menor, um está subordinado ao outro, um manda, um é mais importante, que muitas vezes as pessoas colocam isso na igreja, né? A segunda coisa aqui, o segundo modo dos três ser iguais, é na questão de atributos, de qualidades, e essas qualidades eternas, né? Os três têm as mesmas qualidades. Então, os três são eternos, assim como o Pai é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno, como diz Gênesis 21, 33, Hebreus 1, 8, Hebreus 13, 8, e o Espírito Santo 9, 14, como eu estava lendo aqui, né? Ali próximo do texto que eu li. A eternidade é um atributo divino, é uma qualidade divina. Só divina. Então os três têm os mesmos atributos. Outro atributo dos três é a santidade. Só Deus é santo, né? Às vezes nós falamos porque nós devemos ser santos, mas nós não somos santos na qualidade de Deus, de pureza. Então, o Pai é santo, o Filho é santo,
o Espírito Santo é santo. Isso aí é só para mostrar a questão de que da igualdade dos três, não há diferença. E o terceiro modo, as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm a mesma natureza. Os três são Deus, né? Eles têm a mesma essência, a mesma natureza, os três é Deus. Como diz lá em Isaías, né, 43:10, o Pai é Deus, João 1:3, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, como lá em Atos, né, 5, 3 e 4, na questão até de Pedro, onde ele falou, não mentisses a Deus, mas aos homens, referindo-se à mentira que Ananias e Safira falaram diante e falaram que eles mentiram ao Espírito Santo, né? Eles mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus. Então, a primeira parte que eu falei aqui, qual é o primeiro modo? Primeiro modo, os três têm a mesma dignidade. Segundo modo, os três têm os mesmos atributos. E terceiro modo, né? Os três têm a mesma natureza. Os três são Deus. Então, nós já vimos a igualdade. Na igualdade de participação, de dignidade, de atributo e de natureza. Não existe diferença entre nenhum deles, tá? Aí, os irmãos escolhem os versículos aí, vamos ver o que marca mais você, assim, chama muita atenção para você, tá? Continuando a lição aqui, olhando para Gênesis 1:26 e Efésios 1:4 e 14, como a Bíblia relata a Trindade agindo em cooperação ao criar o mundo e a redimi-la. Então aqui nós vamos trabalhar duas obras de Deus. A obra da criação e a obra da redenção. Então nós vamos ver, tanto na obra da criação como na obra da redenção, as três pessoas da Trindade agindo juntos, né? Lá em Gênesis 1:26, né? Como é que está lá? Gênesis 1:26 diz assim: E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. Aí está falando da ação do homem. Mas quando fala assim, façamos o homem, Deus não poderia estar falando com os anjos, porque os anjos não ajudaram na criação. Em nenhum lugar da Bíblia fala que os anjos que estavam ali com Deus participaram da criação do homem. Quando fala assim, façamos, então as três pessoas da Trindade estavam ali, né? As três pessoas da Trindade, tá certo? As três pessoas da Trindade estavam ali trabalhando na criação, tá bom? E Efésios 4, deixa eu ver se é Efésios 4, não, Efésios 1, nós estamos muito em Efésios 4, Efésios 1, verso 4, até o 17 diz assim, Efésios 1, do 4 ao 14, né, diz assim, desculpa, irmãos, ao 14. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. E nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor de sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como os da terra. Em Cristo somos feitos a herança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo,
Nele também vocês, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vimos que no princípio Deus, as 3 pessoas da Trindade participaram da criação como façamos, né? E agora da redenção, né? Da redenção, que aí estaria dentro do modelo da cooperação. Dentro da outra parte da lição, como é a cooperação que acontece? Toda obra que Deus realizou nas 3 pessoas da Trindade foi de cooperação. Lá, façamos o homem à nossa imagem. Aqui, na redenção, é mais didaticamente até melhor para nós compreendermos, né? Primeiramente, né, o Pai planejou, né, a redenção. Aqui em Efésios vai ficar bem didático isso. Do 4 ao 6 diz assim, ó, o Pai planejou. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu neles para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, antes da eternidade, Deus já planejou o nosso resgate, a nossa redenção. Tá certo? Antes da criação. O Filho executou o plano. Como? Vamos lá, com o seu sacrifício na cruz. O verso 7 ao 12 diz assim: Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o ministério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, do verso 4 ao 6, o projeto, o planejamento de Deus. Do verso 7 em diante, até o 12, a execução. Como o Filho executou a obra de redenção. Tá certo? E, posteriormente, no verso 13 ao 14, a aplicação da redenção. Diz assim: Nele também vocês, depois que ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o Pai planejou, o Filho veio, executou, fez todo o seu sacrifício e o Espírito Santo está aplicando no ser humano, salvando, selando. Esses são meus. Na conversão, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Então, as 3 pessoas da Trindade cooperando, tá? Uma nota um pouquinho anterior fala sobre, nós estamos trabalhando sobre a questão da unidade, né? Aí tem uma parte aqui na primeira nota que eu acho importante, nós já, antes de passar para a parte final sobre a aplicação, falar aqui, ó. A igualdade que vemos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos ensina a não brigar por superioridade nem inferiorizar outras pessoas. Vamos falar aqui sobre seguindo o exemplo da Trindade, ver como eles agiam nessa questão da igualdade e diversidade. Assim como nós somos iguais, temos que ser um só em Cristo, mas nós somos muito, como é que nós vamos trabalhar? Então aqui a próxima questão para nós tentar colocar aqui como exemplo para nós é isso aqui. A igualdade é um impedimento para a diversidade de funções? Seguindo o exemplo, a igualdade é?
O que é que a Trindade nos ensina? É possível termos diferentes papéis sem nos sentirmos superiores a uns aos outros? É possível? Dentro daquela nota que eu já li também? É possível? 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 12, 18, diz assim. 1 Coríntios 12, 18. Vamos ver o que está dizendo aqui. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Né? Aí nós vamos dentro do modelo da Trindade, nós estamos fazendo uma aplicação para nós. A igualdade é um impedimento para a diversidade? O que a Trindade nos ensina? Né? Então, nós vamos ver vários versos assim que, na questão do destaque, que uma unidade, a Trindade sendo uma unidade, ela tendo a sua diversidade lá dentro, e cada um já cumpriu a sua função, né? Eles são iguais. Primeiro nós vemos que eles são iguais em dignidade, em... qual outro aqui? Em atributos e natureza. E nós vimos também que eles tinham que aqui, o Pai planejou, na questão da redenção, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou. Então aqui, esse modelo da Trindade, né, essa cooperação faz com que nós possamos seguir o exemplo, porque entre eles não existia diferença. Nós vemos várias vezes na Bíblia que tem vezes que o Pai é colocado primeiro, tem vezes que é o Filho colocado primeiro, outras vezes é o Espírito Santo, porque havia uma cooperação entre eles, né? Não havia impedimento, eles estavam assim, podemos dizer assim, a despeito das diferenças, todos queriam honrar um ao outro, como Romanos fala que nós devemos fazer, tá certo? Nós devemos honrar uns aos outros. Na igreja, né, o líder não é superior às ovelhas que pastoreia, nem o patrão maior que os empregados da sua empresa. Nós, como igreja aqui de Itapevi, nós vemos trabalhando já essas questões já há vários meses. Que às vezes as pessoas elas confundem ações, né, ou funções, trabalho com dignidade. Então, quem escolhe é Deus. Ela olha para um certo serviço e parece aos olhos dela que tem maior destaque. Tem maior destaque. Mas aí ela acha que ela é inferior. Não. Apesar de todos os trabalhos, ou apesar, mesmo, ou podemos dizer assim, mesmo eu tendo trabalho diferente, funções diferentes na igreja, nós temos assim a mesma dignidade. Se nós lemos o Antigo Testamento, o Pai falando várias vezes, aí você fala assim, o Pai tem um destaque, né? Deus tem o Senhor, Pai tem um destaque. No Novo Testamento nós vemos Jesus tem um destaque. E às vezes nós vemos que o Espírito Santo, que às vezes é um que tem menos destaque assim até no nosso falar, no nosso agir, e Jesus fala que a função dele é glorificar o Pai e o Filho. Fazer com que nós glorificamos. Então, é possível nós termos papéis diferentes sem o sentimento de inferioridade uns aos outros. Como é que nós vamos chegar nisso, irmãos? Nós compreendemos os mistérios, a vontade de Deus e nos submetemos ao Senhor, olhando o trabalho que Deus realizou e talvez conversão, né? Uma conversão verdadeira e tentar nos discipularmos, né? Nos melhorarmos para que nós possamos fugir desse sentimento de inferioridade, tá bom? Partindo para o segundo tema aqui, agora vai ser realmente a aplicação, né? Tendo conhecimento mais sobre o nosso Deus triuno, fugimos da competição. Tendo conhecimento mais sobre nosso Deus triuno, fujamos da competição. Né? Então a questão aqui seria essa. Por que a igreja não deve ser um lugar de brigas por poder?
O que aprendemos com a Trindade? Fale sobre as circunstâncias nas quais corremos o perigo de estar competindo uns com os outros e como vencer. É mais ou menos aquilo que eu estava falando na questão anterior, né? Às vezes nós olhamos para algumas funções na igreja, nós queremos ter um destaque. Quando nós pensamos em função, nós temos que, já falamos isso na semana passada, nós temos que pensar em relação ao bem do outro, ao bem da outra pessoa que vai receber o meu serviço. E não o destaque que o meu serviço vai ter. Muitas vezes nós temos aquele síndrome de faixa, né? Eu quero estar em um lugar onde está tendo foto, mostrando, né? Eu quero estar lá em cima em destaque. E eu estou pensando na minha pessoa, isso não é amor. Então, o fundamento lá, tudo, Deus é amor. Se Deus é amor, eu tenho que também amar os meus irmãos. Então, se eu amo a outra pessoa, se eu amo os outros, eu tenho que trabalhar para o bem dele. Na unidade e diversidade para o bem dele. Então, o que eu vou fazer vai ser bom para o meu irmão? Ou eu estou buscando uma função para o meu propósito, em me engrandecer? Então, a igreja não deve ser um lugar de briga. Onde eu quero, já como eu contei outro dia, eu lembro que uma época as pessoas achavam que era um direito dela estar lá em cima do púlpito. Eu estou aqui há muito tempo, eu tenho direito de estar aqui em destaque. Eu tenho direito de falar e vocês têm o dever de me ouvir. Essa pessoa estava preocupada, ela estava preocupada o bem do outro irmão, ela queria vencer o sentimento de inferioridade dela, assumindo uma posição de destaque. Às vezes é isso, irmãos. Às vezes nós falamos que queremos trabalhar para Deus, mas numa função de destaque, porque aquele sentimento de inferioridade, eu me sinto inferior ao meu irmão, e então eu quero me destacar. Aí não é problema só de eu me achar superior, né? Às vezes quando eu vou querer ser superior, é porque eu estou me achando inferior, então eu quero suplantar o meu irmão ou a minha irmã para ter um destaque, tá? Então como é que eu posso vencer isso? Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Porque a parte assim, tendo conhecido mais sobre o Deus triuno, fujamos da competição. Então você vai seguir o exemplo de Deus. Não é para competir. É para você fazer aquilo que Deus colocou para você. Submeta-se à vontade de Deus. Eu me submeto, o meu irmão, minha irmã, todos submetemos e nós vamos lá. E para terminar, tendo conhecido mais sobre Deus triuno, busquemos a cooperação. Então, cooperação. Onde eu posso servir? Onde eu posso ajudar? Quem está precisando da minha ajuda? Não é onde eu vou me destacar. Não é onde eu vou, podemos dizer assim, ganhar glória. Então, a outra questão aqui, os desengrejados da atualidade, né? Muitas pessoas que são desengrejados, né? Alguns porque não querem cooperar com nada. Outros porque foge da igreja, porque ficam tristes porque não conseguiu um lugarzinho de destaque. E se ele não consegue um lugar de destaque, o que ele faz? Ele vai para melhor ficar em casa. Ou não está ali realmente para fazer a obra de Deus. Como diz a lição aqui, ele quer fazer uma obra ou uma carreira solo, né? Como muitos grupos aí de famosos estão no auge do sucesso, de repente acabam porque um se achou melhor que o outro e quer ser superior ao outro e vou cantar sozinho, porque eu já não preciso mais de vocês. É ali, o grupo não faz mais sucesso e ninguém faz mais sucesso. E ele também cai ali no ostracismo, porque ele se achou. Então, os desengrejados são aquelas pessoas que querem seguir carreira solo e não querem a cooperação, tá certo? Jesus fala aqui em João 17, 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós o somos. Então, porque a glória de Deus foi transmitida a nós, né, através de Jesus, para que sejamos um. Nós devemos ser um, assim como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Isso é a unidade na diversidade. Na unidade e diversidade, tá?
Unidade. Então, nós, como corpo de Cristo, somos um, mas a nossa diversidade não pode ser um impedimento, tá bom, irmãos? É isso aqui. Qual o desafio para a próxima semana, né? O verdadeiro cristão deve adorar a Deus tal como ele existe, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Essa é uma das frases mais preciosas que o cristão tem que levar em conta durante a sua trajetória de vida. Considere, pois, o Deus triuno o seu exemplo a ser seguido pela igreja. É preciso viver com igualdade, respeito e em cooperação mútua. Isso é o desafio. Então eu vou fazer uma autoanálise, vou verificar como é que está, como é que eu estou. Só uma dica aqui, né? Quando você ficar bravo com outro irmão, quando você achar, pensa um pouquinho, por que você está assim? Por que você está bravo, né? Por que você quer ter destaque, né? É para a glória de Deus ou é para a sua glória? Entendeu? Então, pelo menos 2 desafios nós devemos extrair desse estudo. Primeiramente, releia as citações bíblicas. Leia com atenção, tá bom? E segundo, faça algo pela unidade e pela cooperação da igreja. Já é hora de deixar de lado as diferenças. Se necessário, reconcilie com seu irmão. Detetize sua mente dos pensamentos arrogantes. Pulverize a filosofia do pódio, de destaque. Faça uma releitura de suas ações, tá bom? Só para terminar, antes de passar para o momento missionário, eu lembro que uma época tinha na igreja, muitos anos atrás, né? Há muitos anos, duas pessoas que tocavam na igreja, tinha a guitarra base e tinha o baixo, né? E os dois às vezes revezavam. E tinha uma das pessoas ali desses 2 músicos que, quando ele estava com a guitarra base, ele abaixava o som do outro e para destacar o instrumento que ele estava. Quando ele invertia, a mesma coisa. Ele sempre colocava o instrumento dele em destaque. Ele sempre abaixava o do outro e elevava o dele. Por quê? Ele não pensava em cooperação, ele pensava em eu me destacar, tá bom? Você quer destacar, né? Pense nesses irmãos aqui. Pense nesses irmãos aqui da Líbia, né? Os irmãos lá da Líbia. Como é que eles estão? Quem tem a lição na página 40 e 41, veja sobre o país chamado Líbia, né? Como é que os cristãos vivem lá. Caso de violências, causa e violência para os cristãos. Então lá nós tínhamos um ditador muito antigo, o Gaddafi, né? Que na primavera árabe ele foi expulso, mas lá houve uma briga tremenda. Antes os cristãos já eram perseguidos, mas lá a maioria não são cristãos, pouquíssimos, né? Então os cristãos lá, eles são muito perseguidos. Então aqui tem pedido de oração. Ore pelos cristãos convertidos que vivem isolados na Líbia. Que eles encontrem outros cristãos e sejam encorajados na fé. Peça por proteção dos trabalhadores migrantes, especialmente aqueles que são cristãos e enfrentam dupla perseguição. Ore pela estabilidade na Líbia e que o Estado de Direito melhore e permita mais direitos para as minorias religiosas. Clame para que Deus desfaça os planos do Estado Islâmico na Líbia, mostrando sua misericórdia e soberania sobre todas as coisas. Tá bom, irmãos? Uma boa maneira de você cooperar com o corpo de Cristo é você começar a orar por esses irmãos. Sem destaque, mas você pode orar, tá? Tá bom? Vou orar aqui. Vamos orar, irmãos, aí onde você está. Pelos esses irmãos da Líbia, né? Ó Senhor Deus, rapidamente faço uma oração aqui, um pedido, Senhor, que olhe, Senhor, que tu olhe para aqueles irmãos lá da Líbia, Senhor. Tenha a tua misericórdia, tenha a tua graça lá, meu Pai. Proteja eles, Senhor Deus, fortaleça cada um deles, Senhor. E que nós também não esqueçamos nunca, Senhor, de orar por eles, de interceder por esses irmãos, Senhor,
e de ver, Senhor, as dificuldades que eles têm, Senhor, enquanto nós aqui muitas vezes estamos brigando por destaque, Senhor, medíocres dentro da igreja, enquanto aquelas pessoas realmente estão vivendo, Senhor, isoladamente, mas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus, tá bom? Terminando aqui, todos esses vídeos estão na página da igreja do Facebook, mas também estão no canal do YouTube lá da igreja. Vai lá no canal da IAP Itapevi, no YouTube, se inscreva, aperte o sininho lá para receber notificação. Quanto mais você acessar, irmão, mais vai ser divulgado esses vídeos. Então vai lá. Essa é uma maneira de você cooperar. Você que está aí, é uma maneira de você cooperar com a divulgação do Evangelho, com o corpo de Cristo. Vai lá. Você vê tanta besteira no YouTube aí, procurando tanta besteira aí de palhaçada, de dar risada, de ver pessoas caindo, de ver carro batendo, de ver tanta piadinha. Vai lá, acesse o canal da igreja, veja as mensagens, se inscreva, curte lá, né? Porque quanto mais você se colocar lá, se curtir lá, mais será divulgado. Não é para o destaque das pessoas que estão aqui, é para o destaque do Evangelho. Assim o nome de Deus será propagado por toda a terra. Tá bom, irmãos? Fiquem com Deus, tá certo? Tá bom?